Olá pessoal, nós iremos falar agora sobre a prova discursiva realizada em 2023 para a turma que iniciaria em 2024. Dividimos aqui esta aula em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos fazer comentários sobre a proposta da prova discursiva e na segunda parte nós vamos aqui analisar a produção textual de um candidato que foi aprovado e obteve a nota 10. Prova discursiva. No dia 18 de junho de 2023, a ONU marca o segundo Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, alertando para as consequências devastadoras da amplificação do discurso de ódio. Esse tipo de discurso se tornou um dos métodos mais frequentes para difundir mentiras e desinformação, online e offline, ameaçando a paz, o entendimento e o diálogo entre as pessoas e as nações, e o progresso rumo ao desenvolvimento sustentável. O mundo deve enfrentar os graves danos globais causados pela proliferação do ódio e das mentiras no espaço digital, alerta o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Então, pessoal, como nós sempre falamos aqui em relação à prova discursiva, é muito importante a gente prestar atenção, no texto que introduz a prova discursiva, porque esse texto, por mais breve que ele seja, ele já nos traz a direção que o nosso texto deverá tomar, na proposição da aula. Assim como nós tivemos em todos os exames anteriores, sempre foi, aqui na prova discursiva, a proposição de uma aula. Então, de alguma forma, a nossa aula deverá girar em torno desse assunto geral, que é basicamente a amplificação do discurso de ódio, notadamente no espaço digital. Ok, pessoal? Então, continuemos aqui para analisar justamente os dois temas, A partir dos alertas da ONU, escolha uma das temáticas apresentadas a seguir e desenvolva uma proposição de aula de história que promova o enfrentamento ao discurso de ódio, Então, o comando aqui já nos traz a importância de a gente se deter nesse assunto geral, que é o discurso de ódio, E o texto, o fragmento de texto que a gente viu aqui logo no início, nos traz uma delimitação, discurso de ódio veiculado sobretudo no universo digital. Então é muito importante que a nossa aula verse sobre discurso de ódio veiculado no universo digital. Mas discurso de ódio é um tema bastante genérico, Ódio em relação ao quê? E aqui que a gente vê os temas, Os temas vão servir para delimitar. Então a gente tem esse assunto amplo, discurso de ódio, vamos dar uma pequena delimitada, discurso de ódio veiculado principalmente nas plataformas digitais, E os temas que a prova nos traz delimita ainda mais, tá bom? Então vamos ver aqui quais são as delimitações que a prova nos traz. Nazismo e neonazismo nas escolas. 1/3 dos ataques a escolas registrados no país desde 2019 teve referências nazistas, segundo o levantamento do UOL. A reportagem usou dados de estudo da Unicamp sobre esses casos, de fonte nas forças de segurança, das investigações e das redes sociais. Ao comentar o crescimento da participação de jovens em grupos nazistas, a professora da Unicamp, Thelma Vinha, ressalta a dificuldade de discutir o tema dentro da escola. Vimos o fortalecimento de movimentos como Escola Sem Partido, uma censura e pressão para que professores não falem sobre determinados assuntos. O discurso de ódio passou a ser compreendido como um tema partidário e muitos desses temas ficaram fora da escola. Você tem jovens com discurso de ódio, mas não se pode falar sobre isso na sala de aula, Então, um tema aqui delimitado, nazismo e neonazismo nas escolas. A gente percebe aqui claramente uma crítica feita, ao projeto Escola Sem Partido, que traz justamente a impossibilidade, ou mesmo censura
para certos assuntos serem discutidos no universo da sala de aula. E uma vez não discutidos, isso pode gerar, né, efeitos devastadores na sociedade. Essa censura e pressão para que professores não falem sobre esses assuntos contribuem para a proliferação desse discurso de ódio, né? Mais especificamente o discurso advindo, né, da ideologia nazista, que se reflete atualmente na prática do neonazismo. Então, percebemos aqui que o tema 1 traz essa delimitação. Tema 2, autoritarismo e democracia no Brasil. O pesquisador Fernando Perlato relembra que o Brasil sempre teve sua história marcada pelo autoritarismo. As pessoas esquecem que também tivemos uma ditadura anterior ao período de 1964 a 1985. Se somarmos com o tempo da ditadura do Estado Novo, que ocorreu entre 37 e 45, né, podemos dizer que o país viveu 3 décadas de regimes abertamente autoritários e ditatoriais. Desta forma, é importante destacar que ainda existem legados desses autoritarismos nas atuais instituições, para assim compreender as particularidades do país, comenta o professor. O professor Odilon Caldeira explica que, se as características antidemocráticas poderiam ser consideradas como latentes em um momento anterior, atualmente elas estão escancaradas de maneira sistemática nos ataques às instituições democráticas. É importante lembrar que a democracia não existe apenas nas instituições, ela existe em torno de uma cultura democrática. Ao analisar a questão das propostas antidemocráticas e neofascistas, a discussão deve levar em consideração a forma como não se discutiu efetivamente na sociedade brasileira os legados e as persistências autoritárias, mesmo no momento da criação e da consolidação da nova república. Nós podemos perceber aqui no fim do segundo parágrafo o principal ponto dessa proposta do tema 2, né? Vejam, a discussão deve levar em consideração a forma como não se discutiu efetivamente na sociedade brasileira. Então, esse discurso autoritário, né, esse discurso antidemocrático, né, advindo de propostas neofascistas, antidemocráticas, como o próprio texto nos traz, né, isso aqui tem uma causa, que é justamente a não discussão desse tema na sociedade, né? Então a sociedade não discute isso. E a gente pode trazer isso, obviamente, para o universo da sala de aula. Quando na sala de aula não se discute isso, né, a gente tem um espaço propício para a proliferação desse tipo de discurso. Então vejam, não se discutiu efetivamente na sociedade brasileira os legados e as persistências autoritárias. Então, uma proposta de aula que siga esse tema 2, né, seria interessante sugerir a discussão sobre isso, né? Então, discutir sobre o legado, essas 3 décadas de ditadura que nós tivemos no Brasil, né? Que legado nós tivemos com isso? O que persiste, né? Apesar de a ditadura ter acabado, o que persiste dessa ditadura? Percebam que nos 2 temas aqui nós temos uma crítica. No tema 1, né, ao se proibir, né, a discussão sobre temas em sala de aula relacionados ao nazismo, ao neonazismo, né, e o Escola Sem Partido, na sua perspectiva, traz isso, né, esse impedimento, né, ao não se discutir isso, a gente tem a contribuição para a proliferação desse tipo de discurso, né? Desse tipo de discurso de ódio, né? Que, consequentemente, se reflete nas redes sociais também, que é o que o trecho anterior, né, nessa prova discursiva nos trouxe. O tema 2, a gente tem também a proliferação desse discurso autoritário, antidemocrático, sendo um resquício, né, uma persistência autoritária na sociedade atual, né, e isso tem como uma de suas causas, né, aqui o texto não diz que é a única causa, mas uma de suas causas, a não discussão, né, a forma como não se discutiu efetivamente na sociedade brasileira essa temática. E ao não se discutir, a gente tem um campo aberto, né,
para a divulgação desse tipo de discurso, tá bom? Então temos aqui as duas temáticas que devem girar em torno, né, do trecho que a prova discursiva nos trouxe, né? Então a prova discursiva do Prof. História geralmente nos traz um breve trecho antes da introdução dos temas. Os temas servem para delimitar o assunto que esse trecho inicial nos traz, tá bom? Pois bem, então nós temos aqui as diretrizes dessa prova, né? Para a proposição da aula, os seguintes elementos devem ser apresentados nos espaços especificados na folha-resposta. Na folha de resposta, nós temos aqui temática escolhida, ano de escolaridade, título da aula, problematização da temática, objetivos, procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados, desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização, atividade de avaliação de aprendizagem, né? Nós vimos em nosso curso preparatório, né, nós tivemos uma aula para cada item deste, né? A escolha do tema, como a gente, que tema seria interessante de acordo, obviamente, com o ano de escolaridade, o título da aula, como a gente faz uma problematização, como a gente explicita os objetivos da nossa aula, né? As atividades de avaliação, por exemplo, sugestões de atividades de avaliação, a gente percebe o feedback que os cursistas nos trazem, né, que as sugestões de atividades estão caindo muito bem nas propostas da prova discursiva do Prof. História, né? Então, se você está no curso preparatório, é muito importante que assista às aulas do módulo voltado para a prova discursiva, tá bom? Então a gente sempre teve a proposição de uma aula, né? Normalmente seguindo aqui todos esses critérios, né? Na prova discursiva a gente tem, né, um espaço específico, e vocês vão ver isso na segunda parte desta aula, né, quando a gente for analisar o texto de um candidato que foi aprovado, né, como essa prova discursiva vem, né, como ela está distribuída, tá bom? Não serão corrigidas proposições de aula que estiveram organizadas em tópicos. Sim, professor, mas a própria prova nos traz os tópicos. Sim, nós temos esses tópicos aqui, o que a gente não pode fazer é escrever dentro desses tópicos em tópicos, né? Então, por exemplo, objetivos, aí você faz, são de 5 a 7 linhas, aí você coloca um objetivo em cada tópico, né? Faz uma bolinhazinha, né? E coloca o objetivo, analisar isso. Embaixo você faz outra bolinha e faz um tópico, né? Então, o nosso texto, ele deve ser um texto corrido, né? Um texto escrito em prosa e não em tópico, tá bom? Então, apesar de a gente ter essa divisão da prova discursiva, né? Vocês podem perceber que, obviamente, há os tópicos, mas dentro desses tópicos a gente não deve escrever em tópicos, tá bom? Forem escritas de forma esquemática, também não pode fazer um quadradinho, né, como se fosse uma espécie de mapa mental, né, uns esquemas, não. O nosso texto deve ser em prosa, né, não atender aos limites mínimos e máximos de linhas. Então, se a gente escreveu a quantidade inferior de linhas, né, do limite mínimo, obviamente, a nossa prova não vai ser corrigida, e também se a gente passar, também não vai ser corrigida. Contenham qualquer tipo de identificação, então a gente não pode se identificar aqui, né, de forma alguma, nem mesmo pseudônimo, enfim, não pode se identificar, tá bom? Então nós temos aqui a proposição da prova discursiva do exame de 2023 para a turma de 2024, né? Vamos agora para a segunda parte desta aula, na qual nós vamos analisar a prova discursiva de um candidato.